Vamos lá, galera. Vamos aprender uma ferramenta muito legal para quando eu quiser expressar números que sejam muito grandes ou muito pequenos de uma forma elegante e mais científica. É isso mesmo. Isso se chama escrever um número em notação científica. Vamos olhar aqui dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Imagina que você tem 1 mililitro de água e que nesse 1 mililitro de água você tem por volta de 3 aqui, zilhões de partículas, zilhões de moléculas. Bem, zilhões não existe, mas é tanto zero que eu não consigo falar esse número. Outro exemplo, eu tenho aqui o tamanho de um cromossomo, tá? E aí ele é cerca de 0,00005 metros, um número bem pequeno. Então será que existe uma maneira mais prática de escrever isso? Imagina você escrevendo um texto científico e tendo que repetir esses números o tempo todo no seu texto. Não seria agradável e nem prático. Então existe uma norma, tá, para você escrever esses números, que eu chamei de notação científica, que é dada pela seguinte regrinha, tá? Então, dado um número, tá, N maiúsculo, um número nzão, que pode ser esses dois aqui, tá, que eu estou dando exemplo. Para você escrever eles em termos aí de uma potência de 10, você vai escrever então o número f vezes essa potência de 10 elevada a um nzinho minúsculo. Ah, Thiago, não entendi. Vamos lá. É tranquilo. Vamos fazer o exemplo. Em que este f, pessoal, tem uma exigência, não pode ser qualquer número. Ele deve ser um número entre 1 e 10, maior ou igual a 1, né? Menor que 10. Isso tem uma razão, porque se este número que multiplica for maior que 10, ele poderia entrar aqui na potência. E se ele for uma potência positiva, né? E se ele for menor do que 1, ele pode entrar aqui como uma potência negativa. Acho que ficou bem claro. Vamos por exemplo, então. Então, como eu faço para escrever esses dois exemplos que eu acabei de citar aqui, colocando-os na notação científica? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Quando eu tiver um número muito maior que 10, o que eu vou fazer? Tá? Pode até, na verdade, pode ser qualquer número maior que 10. Mas aqui eu estou colocando esse número gigantesco. Eu vou fazer aqui, ó. Vou imaginar que tem uma vírgula aqui, ó. Uma vírgula imaginária. E aí eu vou andar com essa vírgula casa por casa até chegar num número que seja um número entre 1 e 10. Beleza, né? Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, tá, já contei para vocês, tá? Isso aqui, e vou parar bem aqui, ó. Aqui, ó, parei no 3. 3 está entre 1 e 10. Isso aqui vai dar, então, 3 vezes 10 elevado a 22. Beleza? Então, porque quando eu ando para a esquerda, eu compenso aumentando a potência de 10. Certo? Porque quando eu ando com a vírgula para a esquerda, é como se eu estivesse diminuindo esse número. Para compensar isso, eu aumento o expoente de 10. Certinho? Fazendo agora para um número, tá, que agora é bem menor do que 1. Fazendo para qualquer número menor que 1, né, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, eu tenho 0,0005, aí eu já tenho a vírgula. Agora eu vou andar com essa vírgula para a direita. E cada casa que eu andar, eu teria um expoente negativo para o 10. Vou acrescentar um negativo. Então vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parei no 5, porque o 5 está entre 1 e 10. Então, o que eu vou ter aqui? 5 vezes 10 elevado a menos 7. Bem tranquilo, né, pessoal? Isso acontece porque quando eu andei para a direita, eu estou aumentando esse número. Para compensar, eu diminuo o expoente de 10. É isso aí. Outra ferramenta bem interessante é a noção de ordem de grandeza. Quando é que se aplica? Suponhamos que eu digo para você que a ordem da dívida externa brasileira é de trilhões de reais. Eu não sei o valor exato, mas eu sei que a ordem de grandeza, ou seja, a potência de 10 mais próxima do valor real, é 10 a 12, que o trilhão dá 10 a 12. Então, uma vez que eu tenha, tá, qualquer número que eu queira
expressar a ordem de grandeza dele, consiste simplesmente em eu encontrar a potência de 10 mais próxima desse valor que eu quero, né? E a gente faz isso usando algumas convenções. Eu vou apresentar esta aqui que é mais comum e depois eu vou falar como é que funciona ela. Então, seja esse número n, f vezes 10 é nzinho, isso aqui já está em notação científica, como vocês perceberam. Eu quero encontrar a ordem de grandeza dela, segundo a seguinte regra. Bem, se este f que multiplica a potência de 10 for menor que 3,16, tá? Esta ordem de grandeza do n vai ser 10 elevado a n, ou seja, vai ser a potência original. Agora, se este número que multiplica a potência de 10 for maior ou igual que 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser uma potência de 10 acima, n mais 1. Isso fica mais simples quando eu aplicar no exemplo que nós vimos lá atrás. Vamos lá então. Anteriormente, eu cheguei aqui nesses dois números, escrevendo aqueles dois números muito grandes ali, muito pequenos, em notação científica. Então, uma vez que ele já está em notação científica, eu posso aplicar os critérios para definir a ordem de grandeza. Vamos lá. Eu vou pegar aqui então, qual seria a ordem de grandeza de 3 vezes 10 a 22 moléculas? Vai ser isso aqui, ó. Eu observo esse número, verifico que este f aqui, é menor que 3,16, claramente. Então, o que eu faço com minha base de 10, né, minha potência de 10? Eu simplesmente mantenho ela igual. Então, a ordem desse número aqui, você pode escrever assim, a ordem de grandeza é de 10 a 22 moléculas. Beleza? Utilizei esse critério aqui acima. Agora vamos para esse de baixo. Aqui eu tenho 5 vezes 10 a menos 7 metros. Então eu observo esse número f e vejo, este número é claramente maior ou igual, né, que 3,16. Nesse caso, pela nossa convenção aqui, eu tenho que somar uma potência à potência de 10. Então eu chego à conclusão que a ordem de grandeza aqui vai ser a seguinte, a ordem é de 10 a menos 7 mais 1, né, que dá 10 a menos 6 metros. Bem interessante, né, e bem facinho. Você deve estar se perguntando ainda, mas por que diabos esse valor de 3,16? De onde você tirou isso? É bem simples. 3,16 é a média geométrica entre 1 e 10, que é justamente o intervalo no qual esse valor f deve estar. Então, pegando aqui, ó, entre o valor 1 e o valor 10, a média geométrica, que está bem aqui no meio, né? Vamos colocar assim na escala, 10 elevado a meio, 1 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 10. E a raiz quadrada de 10, por sua vez, é aproximadamente 3,16. Daí vem, então, que este número aqui é tomado como base. Então, se tiver mais à esquerda de 3,16, eu não altero minha potência. Se tiver à direita de 3,16, eu já vou para o próximo expoente, somando 1. Beleza? Olha, falando de grandezas físicas, a gente diz que ela precisa de unidades de medida, né? E vamos, então, falar das unidades de medida, dando ênfase aí ao Sistema Internacional de Unidades. Eu poderia aqui entrar em detalhes, né, históricos de como surgiu, mas vamos logo ao assunto. Nós temos que, no Sistema Internacional, as unidades de medida, elas são divididas aí em 3 partes, vamos assim dizer. As unidades de base, as unidades derivadas e as suplementares. As unidades de base consistem em 7 unidades, tá? Que vai comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de uma substância ou quantidade de matéria e a intensidade luminosa, tá? E aqui nós temos que no Sistema Internacional as correspondentes aí
a essas grandezas de base aqui, nós temos o metro, o quilograma, o segundo, o ampere, Kelvin, o mol e a candela. E aqui nessa outra coluna, o seu símbolo, tá? Seus respectivos símbolos. Beleza, então, se elas são unidades de base, significa, pessoal, que a partir dessas 7 unidades, eu posso escrever quaisquer outras unidades que eu quiser. E aí eu chego nas unidades derivadas, ou seja, que vão ser uma combinação dessas 7 unidades de base. Exemplo aqui, que nós vamos trabalhar primeiro, né? A velocidade. A velocidade é uma unidade derivada. Ela vem do quê? Do comprimento por tempo. Ou seja, a velocidade, então, nós teremos aqui, a velocidade. Nós teremos, então, o comprimento pelo tempo. E aí, é claro, nós teremos o metro, que é a unidade, né, de comprimento, e o segundo, que é para tempo. Então, metros por segundo. Bem, eu também poderia escrever isso fora do sistema internacional, como, por exemplo, em quilômetros por hora, tá? Mas só quero dizer para vocês que a unidade derivada é isso. Ela é fruto da combinação, né, de quaisquer aqui uma das unidades de base. Nós temos também a ideia aqui de área, né? Por exemplo, a área é comprimento vezes comprimento. Comprimento vezes comprimento. No sistema internacional, comprimento é o metro, seria metro vezes metro. Eu tenho, então, metro ao quadrado. E assim por diante. Certinho? E o que seriam essas unidades suplementares? Essas unidades suplementares são puramente matemáticas. Bem, elas consistem em duas, basicamente, que é a unidade, o radiano, que nós vamos ver mais à frente, que é denotada aí pelo símbolo, tá? Rad, que é uma medida aí de arco, uma medida de ângulo. E a medida do ângulo sólido, que é o esterradiano. Essa provavelmente nós não trabalharemos aqui na Física 1, mas só para vocês saberem que ela existe. Nós utilizamos o símbolo SR. Então, juntando essas unidades suplementares, que são matemáticas, com as de base, nós conseguimos ter aí N unidades derivadas. Uma vez que nós temos nossas unidades do sistema internacional, ou não, tá? Pode ser qualquer unidade a princípio, é muito interessante eu conseguir escrevê-las a partir dos prefixos. Você com certeza conhece a unidade que a gente chama de quilômetro. Este quilo que vem na frente do metro, quilômetro, significa 1000 metros. Ou seja, 1 quilômetro tem 1000 metros. Você já deve ter ouvido a expressão miligrama. Miligrama, este mili que vem na frente da unidade grama, significa mili. Uma parte em 1000. Ou seja, 1 sobre 1000. A milésima parte de algo. Então, esses prefixos são muito comuns no nosso dia a dia. E aqui nós vamos aprender a utilizá-los. Eu tenho uma tabela aqui de múltiplos, tá? Dessa potência de 10 e os submúltiplos dessas potências de 10. Os múltiplos têm potências positivas e os submúltiplos negativas. E aqui nós temos alguns exemplos. 10 a 1, deca. 10 a 2, hecto. 10 ao cubo, quilo, que a gente acabou de falar. 10 a sexta, o mega, né? 10 a nona, o giga. 10 a 12, o tera, e assim por diante. Nós temos como submúltiplos o deci, como 10 a menos 1, 10 a menos 2, o cent, 10 a menos 3, o mili, que a gente falou agora, igual o miligrama, o exemplo, né? 10 a menos 6, o micro, 10 a menos 9, o nano, 10 a menos 12, o pico, e assim por diante. Vocês não precisam de decorar essa tabela. Sempre tenham ela perto de você, caso vocês precisem. E para ficar mais fácil a gente entender o uso delas, o uso prático desses prefixos, tá? A gente tem que só seguir a seguinte regra, tá? Eu não posso escrever esses prefixos
sem estar acompanhado de uma determinada unidade, né? Porque eles são prefixos. Assim como não tem sentido você utilizar o prefixo de um telefone sem o número na frente. Entenderam a analogia? Então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui os exemplos 0,001 segundos. A primeira coisa que eu vou fazer então é tentar colocar isso em potências de 10. Olha, vocês já aprenderam, né? Utilizar aqui como se fosse a notação científica. Olha como é que vai ficar. Eu vou usar aqui então, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então aqui vai ficar, neste primeiro exemplo, eu posso escrever isso aqui, ó, vou andar com a vírgula para a direita, vai ser 1, 2, 3. Então isso aqui vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Ó, já coloquei na notação científica. Agora eu vou olhar para essa potência de 10 e ver se ela tem na minha tabela. Ó. Eu vejo que 10 a menos 3 é o mili. Então eu substituo esse 10 a menos 3 pelo prefixo mili, que é o mzinho minúsculo. Olha que legal. Então eu vou ter aqui, ó, 1 milissegundo. Ou seja, 0,01 segundos é 1 milissegundo. Vamos agora para outro exemplo? Nós temos aqui agora 750, aqui tem 1.0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então dá 7 milhões e 500 mil gramas, né? Bastante zero aí. Então o que eu vou fazer? Vou primeiro passar para a notação científica. E fica assim, ó, contando os zeros aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, e ando mais uma casa, fica um número entre 1 e 10, beleza. Vai ficar 7,5 vezes 10 elevado à sexta potência, gramas. Aí eu vou olhar no meu prefixo aqui acima e vejo que este 10 à sexta equivale ao mega. Fica engraçado falar isso, né? Mas nós teremos isso aqui, ó, 7,5 megagramas, né? Muita coisa, né? E aqui, por último, eu tenho essa aqui, ó, que a gente até já utilizou, ó. Um exemplo diferente, aqui, ó. Vou andar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar em notação científica. Isso aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 7 metros. Mas aí, olha só, eu vejo que aqui na minha tabela não tem 10 a menos 7. Então o que eu faço? Eu vou tentar voltar aqui uma casinha de modo a aparecer o mais próximo de 10 a menos 7, que é quem? 10 a menos 6. Então olha aqui, ó, que legal. Então vou vir aqui, ó, vou escrever isso como 5. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar uma vírgula. A vírgula eu tinha parado aqui, vou voltar uma para cá. Então vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 6 metros. E aí, olha só, 10 a menos 6 tem na minha tabela. 10 a menos 6 é o micro, com essa letra grega que a gente chama de mi. Olha como é que vai ficar. Aqui vai ficar 0,5 micrômetros. Micrometros. Bem, este é um uso muito legal dos prefixos. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Tá? Ou agora é prática. Bem, a gente já falou um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades, tá? E vimos como é que a gente faz para trabalhar quando a gente tem múltiplos ou submúltiplos, utilizando os prefixos. Né? Uma maneira também de escrever, né? de escrever essas unidades. Uma coisa muito recorrente que aparece em qualquer curso é saber como converter essas unidades de medida, porque nem sempre elas vão estar no sistema desejado. E aí, pessoal, vamos colocar como uma regra bem geral, tá? Guardem essa frase que está aqui escrita, ó. Para você converter qualquer unidade em outra, você só tem que saber como aquela unidade antiga é escrita em termos das novas. Né? Um exemplo bem simples aqui, eu tenho que saber, por exemplo, converter uma moeda. Tá? Isso serve para tudo. Então, suponhamos que eu quero converter real para dólar. Eu tenho que saber
né, quantos dólares, né, correspondem a R$ 1, ou vice-versa. Eu tenho que saber essa taxa de conversão. Tá? E para fazer isso, eu vou utilizar um exemplo bem facinho aqui, que vocês vão entender a ideia geral. Vamos lá então. Então nós temos aqui, ó, Alfredo recebe uma proposta de emprego nos Estados Unidos da América para ganhar um salário de $25.500 anuais. Quanto seria esse salário mensalmente em reais? Como eu falei, a primeira coisa que eu tenho que saber é como eu posso escrever as antigas unidades, que nesse caso seriam os dólares ano, para as novas, que seriam o quê? Reais por mês. Nesse dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o real, né, e o dólar está na seguinte taxa. Eu tenho que $1 americano está valendo aí vou colocar aqui aproximadamente os estrondosos R$ 5,60, né? Essa é a taxa de conversão no dia de hoje. Vamos lá. Outra grandeza que aparece aqui é que um ano, isso não muda, né, gente? Um ano é igual a 12 meses. Ou seja, agora eu sei como escrever as minhas antigas em termos das novas. Então, quanto que o Alfredo ganharia? Então, o salário dele vai ficar o seguinte, ó, $25.500 por um ano. Vai ser igual, então, pessoal, a 25.500 vezes esse dólar vale 5,60, então vai ficar vezes 5,60 reais. Um ano tem 12 meses, então aqui vai ficar 12 meses. Vou escrever aqui, ó, meses. Tá? Olha, então, se eu quero saber quanto ele ganha por mês, tá? Então, significa que agora que eu só tenho então que dividir, tá? Isso aqui vou pegar aqui a calculadora. Então, vamos fazer essa continha, ó. 25.500 vezes 5,60 dividido por 12. E aí eu chego no resultado 11.900. Significa que o Alfredo vai ganhar então 11.900 reais por mês. O que eu fiz aqui? Escrevi as velhas unidades em termos das novas unidades. Isso funciona com qualquer coisa que você for fazer, tá? Inclusive aqui na física. Para encerrar aqui, vamos fazer uma sessão extra. Vamos fazer a conversão de unidades utilizando aí o que a gente viu sobre prefixos. É muito interessante isso aqui porque eu não preciso ficar decorando aquelas tabelas enormes de conversão. Basta eu saber, né, a taxa de conversão básica, só uma, e o resto é manipulação matemática. Então vamos lá. Vou partir aqui, ó. Vamos fazer a conversão nesses dois exemplos aqui. Na letra A, eu quero passar aqui este volume de 1 metro cúbico para mililitros, ou vulgo ml, como a gente chama no dia a dia. Então, deixa eu escrever aqui. Então eu teria aqui, ó. Quero passar 1 metro cúbico para mililitro.
vamos lá. A primeira coisa que eu posso saber que vai me ajudar bastante é o seguinte, ó, que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Quando eu faço isso, pessoal, essa conversão aqui diz para mim que aqui eu tenho metros e aqui eu tenho centímetros. Esses centímetros, né, centímetros cúbicos, tem o prefixo cent aqui. O prefixo cent, ele vale 10 a menos 2. Está lá naquela tabelinha que eu apresentei para vocês. Olha, então, como é que eu faço isso? Basta passar esse 1 metro cúbico para centímetro cúbico. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho aqui 1 metro cúbico. Eu tenho que fazer aparecer quem? Né? O cent, né? Ué, gente, é fácil. Basta eu escrever assim, ó. 1 metro cúbico vai ter 1 cent aqui em cima, cent aqui embaixo. Cúbico. Só que está ao cubo, né? Então vai levar ao cubo. Ó. Cent ao cubo, cent ao cubo. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vamos passar esse para número, é melhor, né? Isso aqui ao cubo vai ficar então 1 centímetro cúbico, ou seja, ó, já tá, ó. E aqui embaixo eu tenho 10 a menos 2 ao cubo, só colocar aqui, ó, cent ao cubo, é isso aqui ao cubo. 10 a menos 2 ao cubo vai ficar 10 a menos 6. Então, isso aqui dá 10 a menos 6. Então, vai ficar aqui, ó, 1 metro cúbico. 1 sobre 10 a menos 6, eu inverto isso aqui, troco o expoente. Vai ficar 1 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Por outro lado, eu sei que o centímetro cúbico vale 1 mililitro, né? Então, por fim, 1 metro cúbico é igual a 1 vezes 10 a sexta potência mililitros. Ou seja, manipulando os prefixos, eu chego no meu resultado. Na segunda parte aqui, vamos passar aqui, ó. Quero passar 2 micrômetros para milímetros. Então, vamos lá? Na letra B, eu tenho, então, 2 micrômetros. O que eu faço, gente? Eu multiplico e divido, assim como eu fiz aqui em cima, tá? Pelo prefixo que eu quero que apareça. O prefixo que eu quero que apareça é o mili, tá? O mili, gente, como prefixo, ele equivale a 10 a menos 3. Então, basta multiplicar em cima e embaixo. Vai ficar 2, vou colocar assim, ó, milha aqui, e aqui o micrômetro. Só repetir, né? Olha o que vai fazer, ó. Vai ficar 2. Aí eu posso juntar, isso aqui é um produto, né? Eu posso escrever, então, vai ficar micro sobre mili, e aqui milímetro. Olha que legal. Eu só troquei a ordem aqui. Já tem a unidade que eu quero. Agora eu só preciso manipular esses valores aqui, ó, esses prefixos. Então vai ficar o micro vale, vou colocar aqui para quem não se lembra, vale 10 a menos 6. Tá? E aqui vai ficar o mili, vai ficar então 2 vezes 10 a menos 6. Aqui embaixo o mili vale 10 a menos 3. E aqui milímetros, que já está confirmado, não preciso fazer mais nada. Então eu vou ter aqui 2 vezes 10 a menos 6 com 10 a menos 3. Divisão de potências, bases iguais, eu simplesmente subtraio os expoentes. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 3
milímetros. Então, 2 micrômetros equivale a 2 vezes 10 a menos 3 milímetros. Bem, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É uma ferramenta muito útil saber trabalhar com essas conversões utilizando os prefixos. Então, até a próxima.